Olá, minha turma linda, vocês estão bem? Espero que sim, né? Na nossa aula de geografia hoje, nós vamos fazer uma revisão, exercícios de fixação de conteúdos sobre o conteúdo tecnologia e espaço geográfico, lá no nosso caderno de atividades de geografia, nas páginas 17, 18, 19 e 21. Todo esse conteúdo a gente já estudou, vocês já receberam videoaulas, a gente fez atividades no nosso livro de geografia. Então, esses exercícios é uma fixação de conteúdos. Vamos lá? Então, lá na página 17 do nosso caderno de atividades, diz assim: Tecnologia e mudanças no espaço geográfico. Leia o trecho do artigo a seguir e depois responda as questões. Então, aqui vocês vão fazer a leitura atentamente, com atenção, concentrados, para conseguir responder as perguntinhas aqui embaixo que a prof está mudando. Ó. Eu sempre falo para vocês que quando a gente vai fazer uma interpretação de texto, seja ela em português ou em qualquer outra disciplina que tenha um texto para a gente ler, um trecho, qualquer assunto ligado, né, a um texto, é necessário que a gente leia quantas vezes for preciso para entender aquele assunto primeiro, para depois a gente responder, tá certo? Então, a letrinha A diz assim: qual é o conjunto de técnicas destacado no artigo? Qual é a técnica que o artigo traz para a gente? Aquele assunto ali do artigo, ele tem uma técnica utilizada. Qual é essa técnica? B. Qual é o objetivo desse conjunto de técnicas? O que aquilo traz, nos beneficia, né? Para algum lugar ou para as pessoas? O que essa técnica no texto traz de útil para quem utiliza? C. Quais são as regiões em que há interesse nesse conjunto de técnicas? Onde precisa ser usada essa técnica? Em qual lugar? Em qual região? E a letrinha D, quais modificações essa técnica pode provocar nas paisagens rurais, onde chove pouco, e no modo de vida das pessoas? Então, quando faz o uso dessa técnica, não posso falar porque senão vou dar resposta, o que modifica? O que ela modifica no ambiente que é usado, né? Lá no ambiente rural, digamos. O que traz de modificação lá e também para a vida das pessoas, né, que estão presentes nessa técnica. Então, para responder essas perguntas, leiam com atenção. O texto ele traz informações bem importantes. Então, ó, é só seguir bem certinho o que ele diz, o que ele escreve, pensar, refletir, que vocês vão conseguir responder essas aqui, tá bom? Vamos lá para a próxima página, então. Lá na página 18, temos a seguinte questão. O computador de uso doméstico é um equipamento que existe há poucas décadas. Compare as fotografias a seguir. Prof. Joyce usou os dois, quer dizer, um eu já usei e o outro eu uso ainda hoje. Então, aqui nós temos duas imagens de computadores. Uma que é usada, né, que foi usada, na verdade, lá na década de 1980, e o outro que a gente usa agora nos dias atuais, que aqui embaixo está com a data de 2018. Vocês percebem? Analisem bem as diferenças desses dois tipos de computadores. Olha o que um precisa ali ter, todos os artefatos que ele existe ali para conseguir funcionar, e olha o outro, o que precisa apenas para ele funcionar. Essa reflexão vai partir de vocês, é uma opinião de vocês, vocês vão ter que fazer de acordo com o que vocês observaram aqui, tá? Então, aí depois de observar, vocês vão responder. A. É possível afirmar que, apesar de recentes, os computadores domésticos já sofreram muitas transformações? Você acha que eles continuarão se modificando? Justifique suas respostas. Então, aqui, analisando aquela imagem ali, vocês acham que o computador sofreu a transformação? Observando lá de 1980 e a de 2018, tem diferença ali? E você acha que eles ainda vão continuar se modificando? Será que ainda vai existir mudanças nesse meio tecnológico do computador? Justifique sua resposta. Então, assim, vocês vão refletir sobre isso e vão escrever nesse sim ou se não
e vão explicar o porquê da resposta de vocês. Não basta apenas colocar sim ou não. Vocês precisam explicar a resposta de vocês, tá? E a letrinha B, enumere algumas situações em que você observou a presença e o uso de computadores. Enumere quer dizer, primeira situação, vocês vão escrever lá. Segunda situação, vocês vão escrever ali. Quais são as situações do dia a dia que vocês usam o computador? Por que vocês necessitam do computador? Então, vocês vão colocar escrito ali na letrinha B, certo? Vamos, então, lá para a página 19. A prof vai baixar aqui, ó. Tecnologia, tipos de trabalho e consumo. Observe a fotografia e leia um trecho das memórias do senhor Bernardino Polcaro. Então, aqui está contando quem foi Bernardino Polcaro e o que ele fazia, qual era a profissão dele. Para responder as questões aqui abaixo. Vamos lá. Letrinha A. Como o senhor Bernardino acendia os lampiões? Que combustível era usado para fazer a chama do lampião? Então, lendo o texto, vocês vão saber o que é um lampião e para que ele era utilizado antigamente, certo? E qual combustível que eles utilizavam para fazer com que esse lampião acendesse. Letra B. Como é a iluminação das ruas e avenidas atualmente? Hoje, vocês vão na rua, vocês vão passear, vocês vão andar. Como é que é feita a iluminação? Né? Vamos fazer essa comparação diante do que o texto traz lá dos lampiões e hoje. Como é que se acendem as luzes dos postes hoje? Da nossa casa, como é que é? E letrinha C. Por que você acha que a profissão de acendedor de lampiões desapareceu? Aqui, gente, quem tem contato com seus avós, que consegue ligar ou conversar, pode até conversar com eles a respeito dos lampiões que eram usados antigamente, se os avós conheciam, se eles usavam ou não, e conversar com eles. Quem não tem essa opção, né, que os avós moram longe, que não pode ligar, que não tem como ligar, não tem problema. Pode até pesquisar no Google, quem quiser olhar a imagem, né, de um lampião bem certinho, tem várias imagens que vocês possam estar olhando. E aí respondam, né, com atenção aqui as perguntinhas. E vamos então para a nossa próxima página. Então, chegamos na nossa última página, página 21, que diz o seguinte. Leia o texto abaixo, né, o cartaz abaixo. Vocês vão fazer a leitura desse cartaz bem atentamente. Vocês vão olhar as imagens que constam, os desenhos, o que esse trechinho ali do texto diz, o título deste cartaz, para daí poder responder as perguntinhas abaixo. Então, o nome do nosso cartaz é E os tempos mudaram e os lixos também. Para responder as perguntinhas aqui abaixo, ó. A. Qual é o objetivo do cartaz? O que esse cartaz está querendo mostrar para a gente? Qual é a mensagem que ele quer mostrar para nós? O que ele está representando ali? Letra B. De acordo com o cartaz, que tipo de material pode ser reciclado? Vocês já aprenderam lá em ciências os materiais reciclados, quais são os materiais que a gente pode reciclar. Então, diante deste cartaz, ele traz alguns materiais ali na imagem, né? E na escrita também. Então, que tipo de material pode ser reciclado? Letra C. Explique a frase em destaque. Os tempos mudaram e os lixos também. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram, as pessoas evoluíram, a sociedade evoluiu, o mundo evoluiu, né? Veio a tecnologia e com isso o lixo também, né? Como que o lixo mudou? Por que o lixo mudou? O lixo mudou na questão de quê? Né? As pessoas que hoje fazem tal coisa, antigamente elas não faziam, né? Isso reflete no lixo. Ou antigamente não faziam e hoje fazem. Então, tudo isso, toda essa mudança, né, da sociedade, do ser humano e do mundo, ela também trouxe a mudança dos nossos lixos, né? Antigamente eram-se produzidos tipos de lixo específicos. Hoje são produzidos outros tipos de lixos específicos. Então, vocês vão explicar isso. Por que os lixos também mudaram junto com a evolução, né, do tempo, da sociedade e do ser humano. E a letrinha D, por que é importante descartar corretamente o lixo eletrônico?
Por que a gente não pode jogar um lixo eletrônico, por exemplo, aqui na rua? Deixar ele ali. Ou a gente não pode jogar um lixo eletrônico no mato, ou no mar, ou em algum lugar. Na verdade, não podemos jogar lixo em qualquer tipo de lixo em nenhum lugar sem ser o lugar correto, né? Mas aqui, esse lixo eletrônico, ele é específico. Por que a gente tem que descartar ele corretamente? Quais são as consequências para nós, seres humanos, e para o meio ambiente se a gente não descartar esse lixo corretamente? É isso que vocês vão responder, certo? Então, a nossa atividade de fixação, ela se encerra aqui. Vocês vão responder com atenção, com capricho. E qualquer dúvida, encaminhem, né, para a prof, mandem um e-mail, um WhatsApp, que a prof vai estar aqui para ajudar vocês, tá bom? Bons estudos e depois, na próxima aula, a gente vai postar as respostas aqui para vocês, certinho? Bons estudos e até a nossa próxima aula de geografia.